Olá, sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista das Nações. Nosso primeiro culto de 2021. Este ano está no comecinho ainda, sabemos que Deus tem muito a fazer, muito para nos mostrar, muitas e grandes coisas vão acontecer neste ano. Fique atento, não apenas ao noticiário, mas fique atento à voz do Senhor. Não se desespere com o barulho das ondas, mas se acalme ouvindo a doce voz do Espírito Santo de Deus. Esteja ligado com o Senhor, busque ao Senhor em oração. Eu vou ler alguns versículos aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, em que o apóstolo Paulo deu diversas orientações para aquela igreja, e principalmente no tocante à volta de Jesus, ao arrebatamento, às coisas do fim. E nós estamos vivendo os tempos do fim. Então o versículo 9 diz o seguinte: pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem não tiver a salvação vai passar pela ira. O fim está próximo, mas tem mais alguns versículos aqui. Ele também disse: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda espécie de mal. E no versículo 24 ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Foi Deus quem fez as promessas, e Deus é fiel. Ele é fiel para fazer a promessa, e Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Que você siga as orientações da Palavra de Deus. Tem diversas orientações sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre decisões a tomar, sobre como nós devemos proceder. A salvação não é um processo que você vai passando por um curso durante anos e anos até que alcance a salvação. Não. Jesus já fez todo o processo da salvação por nós. O que acontece com a leitura da palavra e com a busca ao Senhor é o crescimento espiritual, para que a gente possa fazer as coisas da forma correta, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você ainda não fez isso, aceite a Jesus hoje, o fim está próximo. Não perca mais tempo. Estamos no ano de 2021. Muitas coisas vão acontecer. Fique atento à voz de Deus. Vamos ficar agora com os louvores com o Alex e com a palavra com o pastor Natanael Gonçalves. Deus abençoe você e sua casa durante este ano. Olá, meu irmão, boa tarde. Deus abençoe a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Que juntos possamos louvar a esse Deus de bênção, que traz paz na sua vida, em nome de Jesus, nessa tarde. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 oh.
do cego abriu. Não há outro igual, igual a Deus, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Declare: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer quando está com Cristo. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu do coração de Deus. O meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença na nossa família. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos nessa tarde, em nome de Jesus. Vamos juntos, um presente? Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu do coração de Deus, um projeto que nasceu do coração de Deus. O meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, de
debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Olá, amigos e irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN. Mais um domingo, e hoje um domingo marcante, porque hoje é o primeiro domingo do ano de 2021. Vamos entrar no ano de 2021 com os nossos ouvidos abertos, os nossos corações dispostos ao Senhor. Então eu oro por você e a minha petição é que Deus toque tremendamente o seu coração, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Mas antes da mensagem, eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos falar com o Senhor. Amado Pai querido que estás nos céus, bendito seja sempre o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós iniciamos, ó Deus, agora, Senhor, esta mensagem. Eu preciso, Senhor, da ação e da unção do Teu Espírito. As pessoas necessitam, Senhor, de um toque especial do Senhor sobre as suas vidas, para que a Tua palavra, Senhor, venha de modo especial tocar o coração de cada uma delas. Minha oração é que isto seja uma realidade bem presente na vida e no coração de todos que me veem e me ouvem nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, aproveitando o ano novo, quero aqui abordar alguns pontos concernentes à vida de todos. Por exemplo, uma das perguntas mais contundentes que o homem precisa responder a si mesmo é: onde passarás a eternidade? Você está preparado para partir? Se ainda você não sabe, preste atenção. Enquanto você me ouve, oro para que o Espírito de Deus ministre ao teu coração e que você tenha total compreensão da sua situação. Ninguém pediu para nascer, mas todos nós viemos à vida e não importa a nossa condição social, a nossa condição racial ou cultural, chegamos aqui com a passagem de volta marcada. A Bíblia nos diz que em Adão, o primeiro homem, ofendemos a Deus e contraímos um débito contra Ele. Sim, nos tornamos devedores. Foi exatamente isto que o pecado fez conosco, devedores de Deus, ou devedores a Deus. Sem ter como pagar, o ser humano já nasceu condenado à prisão eterna, ou seja, ao inferno. A palavra de Deus nos afirma que, nessa condição, estamos longe de Deus, afastados por causa dos pecados. No entanto, Ele, por amar desesperadamente a humanidade, criou uma condição para que a inimizade que existia entre ele e o homem fosse cancelada. Cabe ressaltar que, sem ter que pagar coisa alguma, ele nos deu um presente e cabe a nós receber ou não. Que presente é esse?
Ele, o Pai, enviou Jesus ao mundo. Sendo Deus, tomou a forma de homem e foi à cruz do Calvário morrer por nós para pagar a nossa dívida com Deus. Existe algo que precisamos fazer? Sim, a primeira coisa é o reconhecimento da nossa condição. Somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos atos que ofenderam a Deus e feriram o seu coração. O arrependimento é a porta da conversão. Se reconhecermos a nossa miséria e a nossa condição de pecadores e ofensores contra o Deus Altíssimo e que somos merecedores da pena eterna, então esse é o primeiro passo. Começo a mensagem de hoje destacando o tema: o bem que não está à venda. Não se pode comprar. Para isto eu tomo Efésios capítulo 2, versículos 7 a 9. Acompanhe comigo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Depois que li o versículo, começo o primeiro ponto da mensagem. Nem tudo o dinheiro compra. Você já viveu ou vive em circunstâncias complicadas que envolvem finanças? Já ouvi histórias de pessoas que não conseguiram pagar suas próprias contas e algumas delas tiveram que devolver bens que compraram. Esse tipo de experiência pode abater e trazer vergonha às pessoas de bem. Quando qualquer pessoa não pode comprar o que precisa, tipo coisas de necessidades básicas, certamente o sentimento de angústia e de impotência batem com força. Por outro lado, há fatos que podem produzir um certo ânimo nas pessoas que se acham injustiçadas com a situação. Por exemplo, coisas como a queda de preços ou um ganho inesperado que resulta em poder de compra maior. Estas coisas acabam por animar a quem está atravessando problemas com as finanças. Mas o ponto em destaque é que quem se sente atingido pela falta de dinheiro pensa que tudo na vida pode se dar um jeito se a pessoa tem folga nas finanças ou possui uma vida financeira realmente abastada. Não. É preciso estar consciente, todos precisam estar conscientes de que o dinheiro não pode comprar tudo e algumas coisas não estão à venda. Quer um exemplo? Boa saúde, um casamento harmonioso e fortalecido, filhos bem ajustados, amizades preciosas e um bom nome são apenas algumas das coisas que envolvem a vida com significado e que não estão à venda. E o que dizer do acesso a uma vida com Deus? Bilhões de pessoas ao redor do mundo tentam comprar seu acesso a Deus. Há milhares de religiões no planeta e todas, menos o cristianismo verdadeiro, seguem o caminho do esforço próprio. Quando me refiro ao cristianismo verdadeiro, estou falando do cristianismo bíblico e comprometido com a palavra de Deus. Esse cristianismo não faz negócio e não vende o acesso a Deus. Antes, o acesso é oferecido a todos e totalmente gratuito. Não há o que pagar. Em todas as partes da terra você ouvirá correntes comuns de pensamentos, mais ou menos assim: eu tento ser apenas uma boa pessoa, tento seguir e guardar os 10 mandamentos, procuro fazer caridade e ajudar os outros. Você já ouviu tais frases? Estes são os caminhos das boas obras e da sinceridade de muitos. No entanto, todos eles são formas de trabalho próprio para a conquista de mérito diante de Deus, como se Deus vendesse a salvação ou o acesso a Ele mediante o que muitos pensam e fazem, como disse, até mesmo em sinceridade de coração. Bem,
A lógica parece funcionar, já que nada é de graça nesta vida. Com este conceito crescemos e com o passar do tempo ele foi sedimentado em nosso coração. Esta condição produziu raízes em nós, pois quando alguém oferece algo que valorizamos, perguntamos logo: quanto custa? Penso que a partir desse conceito foi formulado o ditado que aprendemos desde cedo: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Creio que você conhece. No entanto, como a Bíblia é verdadeira, ela destrói esse conceito e muda tudo. Deus se relaciona conosco por meio da graça e nós nos relacionamos com Ele por meio da fé. Mas você pode perguntar: o que é graça? Graça é uma das expressões do amor de Deus. Talvez o melhor conceito é do amor que desce. Cada vez que se fala de graça, há uma espécie de descida de Deus ao encontro do homem em suas necessidades. Ponha isso no seu coração e vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Vamos para o ponto de número 2. A salvação é pela graça. Tomo agora Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Acompanhe comigo. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Deus trabalha com as pessoas de 3 maneiras. Ele pode usar a justiça, a misericórdia e também a sua graça. Por exemplo, Deus pode lidar conosco de acordo com a justiça, dando-nos o que merecemos. Deus pode lidar conosco de acordo com a misericórdia, não nos dando o que merecemos. Por fim, Deus pode lidar conosco usando a graça, isto é, dando-nos o que não merecemos. Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Será que existe outra palavra mais linda e que expresse tanto o amor de Deus do que a palavra graça? Uma grande maioria tem dificuldade em entender o conceito da graça de Deus. Cabe aqui uma pergunta: por que muitos lutam com o entendimento bíblico de que a salvação e a vida eterna são gratuitas, ou seja, ninguém precisa pagar por elas com qualquer tipo de moeda, inclusive aquela das boas obras? O ponto ressaltado é que o céu e as alegrias que envolvem as moradas celestes, na mente de muitos, devem ser merecidos. Observe que Paulo segue dizendo no versículo 9 que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Em outras palavras, ele está dizendo: a salvação não vem das boas obras para que ninguém bata no peito dizendo: eu fiz por merecer. Portanto, a salvação envolve pessoas que nunca a mereceriam. Pensar que o céu é algo que podemos alcançar por nossa própria bondade soa como adoração a ídolos. Vou explicar. Essa forma de pensar é antiga, pois as pessoas prestavam adoração a certas divindades, com o propósito de se tornarem credoras de seus favores. Um exemplo disso no Antigo Testamento são os registros de pais que ofereciam em sacrifício seus filhos a Moloque, um ídolo, ou um deus com letra minúscula mesmo, porque Deus não era. Quando assim o faziam, pensavam que podiam exercer uma espécie de controle sobre o ídolo. Veja, essa concepção perdura até hoje, já que um grande número de pessoas acha que pode controlar a Deus ou comprar a salvação com obras. Aceitar algo que já foi pago e resolvido na cruz do Calvário tira dessas pessoas todo esforço para conseguir a salvação. Se estas pessoas receberem a salvação de Deus como um presente, então elas a terão. Se tentarem alcançá-la por sua própria bondade, nunca serão capazes de conquistá-la. Para muitos, agarrar a graça é difícil. Por quê?
porque às vezes tais pessoas desejam participar do sacrifício de Jesus tendo a salvação em mente, isto é, se pudesse, subiriam à cruz com ele. Elas tratam da morte do Senhor como um pagamento inicial, uma espécie de entrada de uma transação, e que agora elas precisam trabalhar para pagar o resto das parcelas. Tomemos um exemplo para nós. Você vai à igreja, canta, ora, entrega seus dízimos e ofertas, pratica boas obras e de alguma forma acredita que está pagando por sua salvação? Se alguém que me vê e ouve crê assim, então a sua moeda não é boa e nem aceita por Deus. Haja vista que Jesus já fez tudo o que deveria ter sido feito e quitou o nosso débito na cruz. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, isto é muito sério e eu gostaria que você prestasse bastante atenção a tudo que já foi dito aqui. Mas vamos para o ponto de número 3. Tudo pela fé. Vamos recordar novamente Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Grave este versículo. Muitas pessoas agem como se estivessem solicitando um relacionamento com Deus. Como elas fazem isso? Elas apresentam a Ele seus certificados de batismo, sua ficha de inscrição de membro na igreja, seus diplomas de cursos na escola bíblica dominical e suas medalhas que demonstram elogios a si mesmas. Isto é, eu consegui, eu fiz, né? Às vezes a igreja está fazendo uma campanha, então as pessoas participam, né, para trazer alimentos, para fazer alguma coisa, doar roupas. E aquilo pode soar como algo que vem em benefício delas mesmas. Né? Eu fiz isso. Se alguém pensa que um relacionamento com Deus começa com um currículo de dignidade, pode rasgar esse papel. Deus não está à procura daqueles que se acham justos ou ainda daqueles que trabalham para fazer algo que os diferenciam do homem comum. Não. Ele está à procura daquele cujo coração se sente indigno, mas está pronto para responder em fé. Aleluia! Quando a Bíblia fala sobre fé, não significa acreditar em alguma coisa. Significa crer na verdade revelada, isto é, crer na mensagem do Evangelho. As crianças acreditam na fada madrinha com a sua varinha mágica. Mas eu creio no Senhor Jesus. Crer em Jesus significa receber Jesus. Quando você abre o seu coração e recebe a Jesus, você também recebe o que Ele tem, ou seja, a salvação pela graça. Se alguém não crê em Jesus, essa incredulidade manterá tal pessoa distante de Deus e fora do céu. Por outro lado, existem aqueles que pensam que fazendo isso ou aquilo de bom, conseguirão uma conexão com o Deus Todo-Poderoso. Não. A graça é a mão estendida de Deus que dá a vida eterna a todo aquele que crê em Cristo. A fé é a mão que recebe. Assim sendo, podemos resumir em uma só palavra tudo o que Deus deseja de nós. Fé. Por outro lado, não entenda errado, pois alguns pensam que tudo o que eles precisam fazer é crer e receber, e a partir desse entendimento acham que podem viver do modo como desejarem. Veja o que Paulo disse em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sim, boas obras estão relacionadas à salvação, mas não do modo como as pessoas pensam. Boas obras não são o preço da salvação, elas são a prova da salvação. Boas obras não produzem salvação, a salvação produz boas obras. Observe que Deus está sempre trabalhando. Quando por sua graça Ele oferece a salvação, Ele está trabalhando para você.
Quando pela fé você recebe a salvação que Deus lhe ofereceu, então agora ele começa a trabalhar em você. À medida que você cresce nele, ele produz boas obras trabalhando através de você. É assim que funciona. A verdadeira bondade, irmãos, não é aquilo que faço para Deus. A verdadeira bondade é o que Deus faz através de mim. Uma pessoa não tem um relacionamento com Deus porque faz boas obras. Ele faz boas obras porque possui um relacionamento com Deus. Venho pontuando aqui e ali que muitas pessoas, de forma figurada, estão no negócio errado. Elas pensam estar no caminho certo quando praticam ações que buscam o retorno da salvação. Assim sendo, essas pessoas acham que podem salvar-se a si mesmas. No entanto, esse negócio já nasceu falido. Se esta condição descreve você, feche logo as portas desse estabelecimento e clame a Deus pela salvação que Ele, por meio da sua graça, oferece a todos. Depois, abrace e receba a salvação de Deus pela fé. Muito bem. Depois que uma pessoa inicia um relacionamento com Deus por meio de Jesus, ele começa a sua caminhada na vida cristã. A salvação é um fenômeno, isto é, acontece no momento que alguém recebe a fé em Cristo em seu coração. No conceito bíblico, essa pessoa nasceu de novo. No entanto, ela agora precisa crescer e caminhar com passos firmes na estrada da vida cristã. E isto é um processo. Desta forma, passo a discorrer agora como é a vida do cristão. E assim vamos ao ponto de número 4. Morrendo para viver. Para isso eu tomo Lucas capítulo 9, verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Estou tentando viver a vida cristã da melhor maneira que posso. Você já pronunciou ou já ouviu esta frase? Desde a morte e ressurreição de Jesus, centenas de milhares de pessoas se tornaram cristãs no mundo. Será que todas eram de fato cristãs? Não sabemos. Mas o Senhor Jesus, nosso exemplo, viveu a vida de forma autêntica e verdadeira. Devemos nos espelhar nele e em sua palavra. Mesmo com todo o ensino e orientação que temos à disposição, o cristão comum sabe muito mais como se tornar um cristão do que ser verdadeiramente um cristão. Você deseja ter uma vida que realmente mostre Jesus àqueles que não o conhecem? Esse é o ponto em destaque, pois as pessoas que não conhecem a Cristo precisam vê-lo na vida de quem se diz ser seguidor de Jesus. Um texto da Bíblia nos dá uma descrição abrangente, compacta e completa da vida cristã. Eu me refiro a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Acompanhe comigo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja, você não pode viver se não morrer o primeiro. O que esta morte fará com você? Ela simplesmente fará você virar de cabeça para baixo. É assim que Deus governa o seu reino. Para que você se torne um cristão verdadeiro e comprometido com Cristo, 2 mortes são necessárias. A primeira, aconteceu há 2000 anos. Jesus morreu na cruz do Calvário. A segunda tem que ser a sua. Pensar na própria morte vai contra a nossa natureza, ambição e desejo humano. Pôr o eu à frente de Deus é comum para o homem. Observe que o maior ídolo do mundo não é uma personalidade que se destaca nos jornais ou na mídia de modo geral, mas o eu. O verdadeiro ídolo do homem é ele mesmo. Não é sem razão que uma atriz famosa afirmou que a jornada mais agradável que você faz é através de si mesmo. E logo acrescentou mais:
A única coisa que você deve fazer é trabalhar para a consumação de sua própria identidade. Esse tipo de pensamento só demonstra uma vida distante de Deus. O primeiro passo para se tornar um seguidor fiel de Jesus é aceitar e receber o que ele fez por você. No entanto, o segundo passo é experimentar a sua própria morte. A vida cristã tem que ser necessariamente uma vida crucificada para se tornar uma vida ressurreta. Toda a vida cristã é um paradoxo. Sim, é um paradoxo. O caminho para ter é dar. O caminho para ser o primeiro envolve antes ser o último. E o caminho para estar em cima é se colocando embaixo. Do mesmo modo, para viver a vida de Jesus, é preciso morrer e viver ao mesmo tempo. É preciso morrer o eu para que Cristo viva em você e se manifeste através de você ao mundo. Compreendeu? Vamos caminhando para o ponto de número 5. Morrer para si mesmo. E agora eu tomo aqui Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Vamos juntos. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O apóstolo Paulo menciona alguns tipos de morte na vida cristã. Por exemplo, ele fala sobre a morte do cristão para o pecado, a qual acontece quando alguém recebe a Cristo. Outro tipo de morte é aquela que o cristão faz morrer as vontades e desejos da sua carne. Outra ainda diz respeito ao cristão atender o chamado de tomar a cada dia a sua cruz, sabendo que isto pode significar sofrer pelo Senhor. Penso que a maioria dos cristãos conhece aquela famosa frase: em todo coração existe um trono e uma cruz. Quando eu está no trono, Cristo está na cruz. Mas quando o eu está na cruz, Cristo está no trono. Essa é uma realidade para todos os seguidores de Jesus. O destaque para o eu crucificado é que não se trata de um sentimento, mas de um fato. A Bíblia afirma que Jesus deu a sua vida por todos. Portanto, quando alguém reconhece e aceita o sacrifício de Jesus, esse alguém morre com ele. Paulo descreve o acontecimento em Romanos 6,6. Acompanhe comigo. Sabendo isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O cristão deve ser diferente, pois o velho eu morreu para dar lugar a um novo eu com uma nova natureza. É preciso ter consciência de que o novo eu não é apenas um clone do antigo eu, uma nova versão montada com as mesmas partes antigas. Não, de forma alguma, tudo agora é novo. Novamente o apóstolo nos mostra essa realidade em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vou dizer uma coisa aqui que para muitos pode ser entendido como um segredo. Gostaria que você prestasse bastante atenção e colocasse o que eu vou dizer no seu coração. Quando as pessoas morrem para si mesmas, permitindo que seus desejos, preferências e vontades carnais sejam crucificadas e mortas, os argumentos cessam, as pelejas acabam, os casamentos duram e as dissensões terminam. Prestou atenção nisso? Agora, uma nova perspectiva que é baseada no amor de Cristo impera na vida de quem foi crucificado com Ele. Conceitos e valores humanos são substituídos por conceitos e valores divinos contidos em Sua palavra. Enfim, a vida ganhou sentido e esperança, e o que ficou para trás ficou. Glória a Deus. Ponto de número 6, o último ponto da nossa palavra desta tarde. Cristo vive em mim. Vamos ver novamente Gálatas 2:20. Nós já vimos, mas vamos ver novamente.
Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, na vida de um cristão verdadeiro, o seu eu foi crucificado com Cristo, mas o novo eu foi ressuscitado com Cristo. Deste modo, ser cristão significa morrer para viver. Observe a frase de Paulo, Cristo vive em mim. Esta frase resume o que é a vida cristã. Portanto, a autêntica vida cristã é Jesus vivendo através da pessoa que se entregou a Ele. Conta-se que Martin Luther disse certa vez, quando alguém bate à minha porta, eu abro e a pessoa pergunta, quem mora aqui? Respondo, Jesus Cristo mora aqui. A pessoa insiste, pensei que Martin Luther morava aqui. Logo eu digo, Martin Luther morava aqui, mas ele morreu. Jesus Cristo agora mora aqui. Interessante, não? O cristão não é o eu que tenta viver o melhor para Jesus, mas é alguém que permite que o eu seja crucificado para que Jesus possa viver através dessa pessoa. Então deixe o eu morrer para que o Salvador possa viver interiormente e intensamente em sua vida. Paulo termina o versículo que citei há pouco afirmando, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A Bíblia diz que devemos viver uma vida crucificada, no entanto, não podemos crucificar-nos a nós mesmos. Deus, por meio do Espírito Santo, matará o nosso velho eu e viverá a sua vida poderosa através de nós. O mundo não apenas vive na carne, mas para a carne. O mundo diz, come, bebe, seja feliz. Se alguma coisa te faz sentir bem e feliz, então faça. Essa é a filosofia e a pedagogia do mundo. Agora, observe algo muito importante. O cristão não vive pela carne, mas vive pela fé. Nós vivemos em carne, isto é, em nossos corpos humanos, mas não precisamos viver pela carne. A obra da fé é bem presente na vida do cristão, haja vista que ele foi salvo pela fé, vive pela fé, se move em fé e serve pela fé. As pessoas exercem fé o tempo todo. Observe, elas entram em aviões para viajar, tomam remédios e mandam as crianças para a escola. As pessoas exercitam fé todos os dias. A diferença é que a nossa fé cristã está enraizada em Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Heróis ou fundadores de outras religiões não se entregaram em favor de seus seguidores, mas nós vivemos pela fé em Jesus, que nos amou, foi à cruz por nós. Aleluia! Irmãos, vou partindo para uma conclusão. Eu trago aqui uma história interessante e verdadeira. Um médico cirurgião foi chamado ao hospital para fazer uma cirurgia de emergência. Quando retornou à sua casa, seu filho de 6 anos perguntou, papai, você teve que abrir o homem para ver o que havia dentro dele? Sim, filho, eu tive. Você podia ver os pulmões, o estômago e o coração dele? Novamente o médico disse que sim. A filhinha mais nova, de apenas 4 anos, ouvindo toda a conversa, perguntou, papai, você viu Jesus no coração do homem? Uma infantil e bela pergunta. Isto é o cristianismo. Quando velho você morre e Jesus entra em seu coração, todos podem ver o Senhor vivendo em você. Eu pergunto, isto é uma realidade em sua vida? Se você já é um cristão, o que você planejou para 2021? Viver uma vida de maior proximidade com Deus? Fazer morrer a sua natureza terrena, conforme nos diz Paulo em Colossenses 3,5, para que o Senhor se expresse através de você? Deseja contabilizar vitórias e uma vida que manifeste a glória de Deus a este mundo? Quantas perguntas eu estou fazendo, não? Mas essas possuem propósito e significado.
O propósito é que você faça um exame de si mesmo e o significado aponta para uma vida cristã autêntica e verdadeira. Agora, se você não é um cristão, faço apenas 2 perguntas para você. Depois de tudo que você ouviu aqui hoje, onde você vai passar a eternidade? A outra pergunta: você sabe quando irá partir deste mundo? Ninguém sabe. A cada segundo, 3 pessoas ao redor do mundo falecem. Se esta mensagem durar 45 minutos, eu não sei há quanto tempo eu estou falando, mas normalmente eu falo entre 35, 45, 50 minutos. E hoje eu tentei até abreviar a palavra. Mas vamos supor, fazer uma continha aqui rápida, se a mensagem durasse 45 minutos, então nesse curto período, veja bem, 8.100 pessoas deixaram esta terra. Portanto, eu digo para você, hoje é o dia. Comece bem 2021 entregando o seu coração a Jesus. Não parta daqui desta terra sem Ele. Hoje é o dia. A Bíblia sempre estimula, chama o homem, exatamente como esta expressão: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje o Senhor tem falado com você, não endureça o seu coração, amanhã pode ser tarde demais. Portanto, tome uma resolução, entregue-se ao Senhor. E você que é cristão, quer viver a sua vida cristã de forma autêntica, uma vida que expresse a pessoa de Jesus a este mundo, uma vida que manifesta a glória de Deus a este mundo. Se você deseja, eu quero terminar a palavra desta noite, desta tarde, orando por você, clamando a Deus por você que é meu irmão na fé e por aquele que ainda não se entregou a Jesus. Então baixe novamente a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos nos ligar ao Pai. Ele conhece a sua vida, Ele conhece o que você está pensando agora, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe das dificuldades pelas quais você atravessa, Ele sabe de tudo a seu respeito. E Ele sabe o que você está exatamente aí pensando em seu coração. Portanto, não tenha simplesmente um intento, um desejo de mudar de vida. Mude de vida. Abra as portas do seu coração e permita que Deus entre aí e faça nele morada, se você não é um cristão. E se você já é um cristão, abra as portas do seu coração para que o Espírito Santo manifeste-se a você, transforme a sua vida a cada dia e você possa expressar a pessoa de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, Tu és Deus que está sentado à destra da majestade das alturas. Tu és um Deus que conhece cada vida. Tu és um Deus que sabe, ó Deus, dos mais íntimos dos pensamentos e das cogitações humanas. Eu quero nesta hora, Senhor, pedir a Ti, Jesus querido, que o Senhor estenda a Tua misericórdia, a Tua graça sobre quem me ouviu nesta tarde. Se é um servo do Senhor, Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito trabalhe tremendamente na sua vida e que Ele venha desenvolver cada dia uma paixão desenfreada por Ti mesmo, que esta pessoa venha desenvolver, ó Deus, uma sede de Ti, meu Pai, uma fome da Tua palavra e viver a vida, ó Deus, aqui nesta terra de forma tal que glorifique e exalte o Teu nome. E aquele que ainda não Te conhece, ou não Te conheceu, ou não se entregou o seu coração a Ti,
Se tem alguém que me ouviu e está desejoso de fazê-lo agora, eu te peço em nome de Jesus, toca nesta vida, toca neste coração. Ó Deus, entra nele. Se ele está convidando o Senhor para fazer morada, se ele está dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida a Cristo, se ele está dizendo com seus lábios, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, se ele está dizendo, perdoa todos os meus pecados, eu te peço, entra nesse coração, faça nele morada e glorifique o teu nome na vida dessa pessoa. Meu Deus, a obra não é minha, a obra, o realizar é todo teu. Senhor, a glória também é tua. Portanto, nesta tarde, toca na vida de todo aquele que me vê e me ouve, em nome de Jesus. Bem, amigos, irmãos, meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha um ano de 2021 muito abençoado, apesar de tudo que nós estamos vivendo. Todos esses acontecimentos, irmãos, irmãs, são acontecimentos que pré-anunciam a chegada do Senhor. Vou falar disso numa ocasião oportuna. Esteja preparado, Jesus está voltando. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada e que no próximo domingo estejamos todos juntos para ouvirmos aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, né? Então, até lá e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tua graça me basta, tua graça, Senhor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Santo, enche minha vida, enche meu ser. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti
este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor, a tua graça. Somente a tua graça me basta, Senhor. Enche minha vida, enche meu ser. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. A cada dia